Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, já estamos de pé. Vamos fazer a leitura em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 16 até o 19. Deus abençoe. 1 João. Capítulo 4, verso 16, leremos até o verso 19. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Podeis assentar-nos? Bem. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que ela tem por título Um Encontro com o Amor. Esse título parece até filme de romance, né? Um filme da Netflix. Mas não é dorama não, irmãos. É a palavra do Senhor. Se você não entendeu a referência, parabéns, você está no caminho certo. Hoje, irmãos, eu quero compartilhar um pouco sobre o amor com os irmãos. E como bem sabe, sempre que possível eu gosto, começando, dando a definição da palavra, né? Então, amor, o que significa amor? Segundo o dicionário, ele é um sentimento que induz a aproximar, a proteger, a conservar uma pessoa. É um sentimento de grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Mas e na Bíblia? Amor também é sentimento? Sim, irmãos, na Bíblia também amor é sentimento. Porém, a Bíblia eleva o amor num nível um pouco mais alto. Amor na Bíblia, além de sentimento, é também mandamento do Senhor. E qual que é a diferença? O amor como sentimento, a gente escolhe quem amar, seja por aparência, seja por afinidade, seja por algo em comum que nós temos. Você ama porque é prazeroso, porque te faz feliz, de forma confortável. Mas como mandamento, o amor como mandamento, ele não depende do que você sente. Ele é o que você faz independente do seu sentimento. Aqui, o amor é lutar pelo bem de outra pessoa, mesmo que ele nunca vá reconhecer o valor do que você fez ou o sacrifício que você fez. O amor como mandamento, ele nem sempre te trará prazer. Ele nem sempre colocará um sorriso no teu rosto. Ele nem sempre será confortável. E o melhor exemplo que nós podemos ter é o exemplo de Jesus Cristo. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Não foi divertido, não foi prazeroso. Jesus não estava confortável naquela cruz, mas era o que precisava ser feito. O amor, às vezes, ele machuca. Então, quais são os dois maiores mandamentos? Em Marcos 12, 28 e 31, vai dizer assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante?
E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Primeiro, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Isso foi Jesus quem disse. Então, os dois maiores mandamentos estão relacionados a amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Primeiro a Deus, segundo a nós mesmos e terceiro o próximo. E sim, irmãos, se atentem que em segundo lugar, nós estamos falando de amor próprio. Porque nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Amor próprio, irmãos, não é pecado. Narcisismo é. Às vezes a pessoa que só consegue olhar para si, não consegue olhar para os outros, tudo ele é melhor, maior, mais bonito, mas amor próprio não. E eu me lembro de uma frase numa palestra que eu ouvi do professor Clóvis de Barros, e quem gosta dessa fala é o Vitor, que ele fala assim, o quanto ele consegue se encantar consigo mesmo. Às vezes a gente olha assim, parece arrogância quando você vê a pessoa falando, mas você consegue se encantar consigo mesmo? Você consegue, sem orgulho, sem arrogância, sem prepotência, com simplicidade, com humildade, você consegue se amar, se admirar com as qualidades que Deus te criou, que Deus te deu? O amor próprio, ele é extremamente importante, porque para nós ele é uma referência de como amar o nosso próximo. Mas então Jesus, em seguida, ele vem e acrescenta um pouco mais. Ele vai dizer lá no Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 34, ele fala assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, percebam que Jesus, ele não substitui o primeiro mandamento que demos, mas ele acrescenta um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí aqui fica um pouco mais pesado, meus irmãos. A responsabilidade aqui aumenta, porque agora a referência já não é mais você, mas é o Senhor Jesus. É uma referência tão pesada como às vezes a gente vai ver em Efésios 5, 22, quando ele fala: mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos como ao Senhor. E aí ele vem e diz ao marido: marido, amai as vossas esposas, assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Foge de um amor simples e se torna um amor completo. E como é o amor de Deus? Como é esse amor com o qual Ele nos amou? Existem algumas divisões do amor que eu não vou aprofundar nelas. Eu vou falar apenas sobre dois, que é o amor filia e o amor ágape. O amor filia é esse que nós acabamos de falar. É o amor fraternal, é o amor de amizade, é o amor de amigos, é o amor ao próximo que nós falamos. E o amor ágape, ele eu já ouvi pessoas definindo ele como o amor de Deus. Mas a definição do ágape é o amor perfeito. É o amor incondicional. É um amor que se doa sem esperar nada em troca. É um amor que faz o bem, mesmo quando não merecemos. Então, é desse amor que Jesus está falando. Quando ele diz: um novo mandamento vos dou, é esse o amor de Deus para com o homem, o amor perfeito.
E do que nós nunca podemos esquecer, quando nós entendemos esse amor perfeito de Deus para com o homem, não podemos esquecer o que Romanos 8, 38 e 39 vai nos dizer. E diz assim, verso 38, pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor de Deus. Glória a Deus, irmãos. E aqui eu quero me atentar a 2 pontos com os irmãos. Um ponto positivo e o outro ponto de atenção. Nada de ponto negativo na palavra de Deus, irmãos. O primeiro, o ponto positivo é que nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro. Nada nos separa do amor de Deus. Nem o pecado, meus irmãos. O pecado, ele afasta o homem de Deus, mas ele não é capaz de separar o homem do amor de Deus. Quando o homem está longe do pecado, ele se aproxima de Deus e Deus o ama com todo o amor que existe. Mas quando o homem ele está entregue ao pecado, ele se afasta de Deus, mas Deus continua amando com todo o seu amor. Nada que eu faça fará com que ele me ame mais ou que ele me ame menos. Às vezes, dons, unção, virtude na presença de Deus, sim, porque vai depender da sua consagração, da sua entrega, do seu relacionamento. Mas o amor de Deus não. Nada nos afasta do amor de Deus. E por quê? Porque o amor de Deus é ágape. Porque o amor de Deus é perfeito, é incondicional. Ele não espera nada em troca. E o segundo ponto, o ponto de atenção que eu quero compartilhar com os irmãos, é exatamente isso. É que nada nos separa do amor de Deus. Uai, mas como assim? Esse é um ponto positivo e também é um ponto de atenção? Sim, meus irmãos. Por que um ponto de atenção? Porque se nada nos separa do amor de Deus, tome cuidado para não colocar nada entre você e o amor de Deus. Não coloque o seu emprego entre você e Deus, porque o seu emprego vai perder. Não coloque a sua família entre você e Deus. Não coloque, irmãos, os teus filhos entre você e Deus, porque nada te separa do amor de Deus. Amém? E aí eu pergunto para os irmãos, Deus não tem apenas um sentimento de amor para conosco. Ele não só nos ama. 1 João 4,16 que nós lemos, fala que Deus é amor. Então, Deus ele não só nos ama, como a essência dele é amor. Ele é o próprio amor. E agora eu pergunto para os irmãos, qual é o mais importante? É você se esforçar para amar a Deus sobre todas as coisas? Ou é você compreender o quanto você é amado? Ambos são importantes, mas primeiro você deve compreender o quanto você é amado. O seu amor por Deus nunca será completo, nunca será perfeito, sem antes entender essa verdade. E eu vou te explicar por quê. Em João capítulo 13, quando Jesus fala, um novo mandamento vos dou, Pedro entra em cena no verso 36, que está escrito assim: Simão Pedro lhe perguntou, Senhor,
para onde vais? E Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro amava Cristo, e isso não tem dúvida, ainda mais depois de uma declaração dessa: por ti darei a minha vida. O erro de Pedro era não compreender, naquele momento da história que nós lemos aqui agora, o quanto ele era amado. E ele acaba falhando. Em João 18, 17, 25 e 26, Pedro é questionado 3 vezes se ele era discípulo de Jesus. E as 3 vezes ele negou, confirmando a palavra que o Senhor Jesus havia falado. Uma pessoa como Pedro, ele era destaque entre os 12 discípulos. Vamos dizer que ele estava no top 3. Era sempre Pedro, Tiago e João. Ele presenciou muitos milagres, ele andou com Jesus, ele andou sobre as águas, ele até cortou a orelha de um soldado na intenção de defender a Cristo. Mas diante do medo, ele falhou. E aí o que vai dizer em 1 João 4,18? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Pedro, quando nega, ele está com medo de quê? Ele está com medo de ser identificado como discípulo de Cristo e acabar recebendo as mesmas consequências que Cristo recebeu. Então, o final do versículo diz o quê? Que aquele que tem medo, o perfeito amor não está nele, não está aperfeiçoado. Pedro demonstrou tanto esforço para amar a Deus, mas até aquele momento que nós lemos aqui, ele falhou, ele não estava aperfeiçoado no amor, ele não praticava o amor ágape para com Deus. E como que a gente confirma isso? Para não ficar achando que eu estou falando besteira. Lá em João 21, do 15 ao 17, vai dizer assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado. Aí ele fala assim: Simão, filho de João, você me amas mais do que este? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Acredito que todos já ouviram essa passagem antes, mas o que por muito tempo eu não havia entendido, já que na língua portuguesa, amor, a palavra amor, ela se refere a todos os tipos de amores que tem. Mas no grego não, é muito bem definido. Cada palavra se refere a um tipo de amor. E aí aqui, se você for olhar esse texto no original, como é que ele fala? Ele fala assim: Simão Pedro, você me agapau? A variação do verbo ágape, que é o amor perfeito e incondicional. E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu. A variação do amor filia, o amor fraternal, o amor entre amigos. A 2ª vez o Senhor faz a mesma pergunta: Pedro, você me agapau? E Pedro mais uma vez responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu.
E aí a terceira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, você me filéu? Então Pedro se entristece: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Aqui Jesus perguntava para ele: você me ama com amor perfeito, com amor condicional? Mas Pedro só conseguia responder que amava Jesus com amor fraternal. E João? Quero falar agora com os irmãos sobre João. E João? João, que é conhecido como o discípulo ou o apóstolo do amor, segundo ele, o discípulo a quem Jesus amava. Em João ele é descrito não como João, mas o discípulo a quem Jesus amava. E quem escreveu o Evangelho segundo João? Ele mesmo. Quem chamou ele de o discípulo a quem Jesus amava? Ele mesmo. E aonde mais ele é citado como discípulo a quem Jesus amava? Em lugar nenhum. Só no livro onde ele escreveu. E aí, para quem não compreende o contexto, pode até confundir como arrogância. Imagina só, eu estar falando aqui para os irmãos que ontem foram na pizzaria o pastor Cosme, o presbítero Eduardo, o pastor Amarildo e eu, o discípulo a quem Jesus ama. Para quem olha de fora, para quem às vezes não está entendendo o contexto, parece arrogância. E se você comentar com uma pessoa, às vezes você está lá fora, você está num momento feliz, e você quer compartilhar essa felicidade com alguém, e você chegar numa pessoa que não serve a Deus, e falar para ele assim: Deus me ama demais. Você ainda corre o risco dele virar para você e falar assim: é por isso que eu não gosto de crente. Vocês se acham demais. Acha que é só Deus ama só vocês e o resto do mundo não. Mas não foi isso que eu disse. Eu apenas expressei o quanto eu me sinto amado. Se você não se sente amado por Deus, tem alguma coisa errada que não está certo em você. João não se intitulava como discípulo a quem Jesus amava por arrogância, mas porque, diferente de todos os demais discípulos, ele compreendia o quanto ele era amado por Deus. Pedro se esforçou para amar e falhou. João compreendeu o quanto ele era amado e amou até o fim, e ficou firme com Jesus até o fim, sem temer. Prova disso é João capítulo 19, verso 25 até o 27, que diz assim: quando Jesus crucificado, perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus amava tanto que João capítulo 13, verso 21, 26, na última Santa Ceia, fala assim: depois de ter dito essas coisas, Jesus ficou bastante perturbado e falou a todos: digo a verdade a vocês, um de vocês vai me trair. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros sem saber de quem Jesus estava falando. E presta atenção no verso 23. Um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado sobre o peito de Jesus. E aí o verso 24 fala: Simão Pedro fez sinais para que ele perguntasse a Jesus de quem era que ele estava falando. Se eles estavam assentados ali, estava Jesus, ao lado dele estava João, na frente deles estava Pedro. E aí, pelo que nós vemos aqui, João não reclinou a cabeça no ombro de Jesus para perguntar o que Pedro havia falado para ele. Olha, pergunta quem é. A Bíblia fala que João já estava reclinado com a cabeça no peito de Cristo. Quando Pedro faz sinais, cochicha para ele:
pergunta quem é. E aí o verso 25 vai falar, o discípulo chegou um pouco mais perto, ele já estava perto. Ele chegou um pouco mais perto de Jesus e perguntou, quem é? E aí é onde Jesus vai falar que aquele onde ele molhasse o pão e entregasse era aquele que o trairia. Portanto, se esforce em compreender primeiro o quanto você é amado. Porque quando você compreende e experimenta o amor que é perfeito, você se constrange, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas deixa de ser um desafio, deixa de ser uma obrigação e passa a ser algo natural. Amar a Deus passa a ser consequência de quando você entende o quanto você é amado. Isso é recíproco. Você já teve a experiência de alguém que te fez mal e você pagou o mal com bem? Você já teve a experiência de alguém que te humilhou, de alguém que maltratou, de alguém que te prejudicou, e quando você teve a oportunidade de se vingar, de devolver o mal que ela te fez, às vezes até alguma coisa pior, você fez o bem para ela? Como é que a pessoa se sentiu? Como é que a pessoa se sente? Ela fica toda sem graça. Ela fica constrangida. É assim que eu me sinto com Deus. Quando a gente não merece, Ele nos deixa constrangido em amor. Porque a gente não merece o amor dele. E Ele nos ama mesmo assim. Ele nos ama, nos amou e continuará nos amando até o fim. Eu não imaginava que Ele cuidaria tão bem de mim. Nos mínimos detalhes. Esse é o amor de Deus para com o homem. Compreende melhor o texto que nós lemos no começo, 1 João 4,19? Nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos a Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Eu já vi o pastor Cosme e o pastor Clóvis aqui da frente algumas vezes, falando que às vezes questiona por que nós estamos aqui. Por que Deus olhou para nós? Qual que é a nossa capacidade de estar aqui? O que Ele viu em nós? Por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? Vou pegar uns irmãos de referência aqui, mas não fica chateado não, é só para ilustrar a palavra. Por que Deus te escolheu, pastor Amarildo? Porque você canta bem, mas do céu Ele tem um louvor perfeito. Porque Deus te escolheu, Eduardo. Porque você maneja bem a palavra, você conhece a palavra, Ele é a palavra perfeita. Porque Deus te escolheu, pastor Cosme, por causa do seu caráter, por causa da sua honestidade. Isaías 64:6 fala que todos nós somos impuros, todos nós, e o nosso maior ato de justiça é considerado como trapo imundo, como trapo de imundície. Então, por que Ele olhou para nós? Foi pela graça de Deus. A graça que é o favor que nós não merecemos. Nós não merecemos o amor de Deus. E mesmo assim Ele nos amou. E qual a origem da graça, irmãos? João capítulo 1, verso 17 vai dizer: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus foi quem morreu pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou, trouxe a graça. E João 1,12 vai dizer:
Contudo, todos os que receberam e creram nele, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus foi quem trouxe a graça para nós. E por que ele trouxe a graça para nós? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele nos amou, hoje temos a graça. E para finalizar, irmãos, tem o mesmo professor que eu havia citado um pouco antes, o professor Clóvis de Barros. Nessa palestra dele, ele conta a história da filha dele. E a filha dele, com 4 anos de idade, é diagnosticada com uma doença rara que chama Síndrome de Kawasaki. É uma doença rara, ela só é um vírus que atinge crianças de 4 a 6 anos de idade. Não tem tratamento e não tem cura. Ela funciona assim. O vírus fica incubado, se desincubar, a criança morre na hora. Mas tem um ponto positivo. Se em 2 anos ela não desincubar, o vírus morre e a criança está livre para sempre. E a filha dele ali na UTI, ele olhando por ela, e ele decidiu fazer uma proposta para Deus. Falou, olha, tira o vírus dela e coloca em mim. E faça de mim o que o Senhor quiser. Certo é que depois de um tempo não adiantou a proposta dele, então ele decidiu fazer uma proposta mais audaciosa ainda. Pega 20 crianças que têm essa mesma doença, bota tudo em mim, livra todas elas. E a minha filha no meio. Só porque é óbvio que não funcionou. Certo é que passou-se 2 anos, não desincubou, a filha dele está viva, está bem, e ficou livre disso. Mas por que eu estou contando isso? Porque um professor, como ele é de filosofia, aí ele vai dar o testemunho no final. Eu aprendi a maior lição que Jesus Cristo nos ensinou. Que a vida não é o mais importante. Se a vida fosse o que mais importasse para nós, você nunca ofereceria a sua vida em troca por um filho, em troca por um ente querido. E aí ele se questionava, então se a vida não é o mais importante, o que é o mais importante? E ele fala, o mais importante, e que foi o que Jesus ensinou, é o amor. E aí como que a gente confirma isso? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. E portanto agora só me restam a fé, a esperança e o amor. Porém o maior delas é o amor. Então, irmãos, eu compartilhei essa palavra com os irmãos. Espero que faça efeito no coração de cada um de nós. Que a gente possa melhorar a forma como nós temos amor próprio, como nós amamos o nosso próximo. Que a gente possa compreender o como somos amados por Deus e que a gente possa amar a Deus com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amém, irmãos? Deus abençoe. Agradeço a oportunidade.